Stuart era um cara muito talentoso para artes. Algumas pessoas até chegaram a categorizar ele como um gênio. Depois que se formou na faculdade, Stuart foi em busca do seu primeiro emprego e conseguiu. Stuart começou a acreditar que ele podia conquistar todos e qualquer sonho que ele queria. Começou a frequentar shoppings, beber todo final de semana, comprar roupas compulsivamente e também tudo quanto é tipo de equipamento eletrônico que aparecia a menos de 5 metros dele. Ele assinou todos os apps de streaming ao mesmo tempo, começou a comprar um monte de coisa inútil pela internet e, obviamente, passando tudo no crédito. Sua renda mensal chegava aos 3 mil reais por mês. Dinheiro que parecia mais do que o suficiente para sustentar a vida que ele tinha até então. Porém, o tempo foi passando e ele começou a se ver sem dinheiro. Aí, com isso, ele começou a cometer o pior pecado que ele poderia. Ele começou a pagar somente o mínimo do cartão, o mínimo da fatura. E em menos de um ano, Stuart já havia acumulado uma dívida de 15 mil reais. Stuart começou a viver endividado, mas ele sempre continuou com aquela mesma vida consumista que ele tinha anteriormente e sempre com aquele mesmo pensamento que ele sempre teve, de que a vida é uma só. Stuart acabou tendo que fazer um empréstimo para cobrir a dívida do cartão, mas ao invés de aprender com o próprio erro, ele usou o dinheiro do empréstimo para fazer mais dívida. Sempre comprando mais e mais coisas, fazendo mais e mais dívidas, pagando o mínimo e às vezes pagando nem nada. Ele conseguiu acumular uma dívida bacaninha ali de cerca de 50 mil reais. Um dia, Stuart teve seu cartão bloqueado no supermercado. Isso foi um choque para ele, talvez porque ele tinha acabado de perceber que a vida financeira dele estava à beira de um colapso. E ele só percebeu dessa vez, né? Só percebeu aí. Só aí, né? Chegou um certo dia abençoado onde Stuart ouviu uma palestra na empresa onde trabalhava sobre educação financeira. Então, como ele já estava mal das pernas em relação às suas próprias finanças, ele resolveu prestar atenção. E ele acabou descobrindo uma parada muito interessante, que é os efeitos dos juros compostos. Stuart decidiu que precisava mudar de vida. No começo foi difícil, e o primeiro passo que ele tomou foi cortar todos os apps de streaming que ele tinha assinado. Foi lá e cancelou tudo. Ele parou de ir ao shopping, parou de beber, vendeu um monte de roupas que ele tinha que não usava, um monte de equipamentos eletrônicos que ele tinha acumulado no armário dele, que nem fechava mais de tanta coisa que tinha, e fazendo essa pequena renda extra de simplesmente vender aquilo que não é usado, ele conseguiu quitar sua primeira dívida de 5 mil barão. Seguindo esse ritmo, Stuart já havia quitado a maioria da sua dívida e ele começou a estudar sobre alguns tipos de investimento. Ele abriu uma conta em uma corretora e com 200 reais por mês começou a investir no Tesouro Direto. Então ele criou um orçamento onde ele dividia o seu salário em 3 partes. 50% para gastos essenciais, 30% para gastos não essenciais e lazer, e 20% para investimentos. Após anos de perseverança e disciplina, Stuart já havia quitado todas as suas dívidas. Seu salário agora era de 5 mil reais. Ele conseguiu concluir a sua reserva e acumulou um total de 30 mil reais investidos. Então ele começou a pesquisar novas formas de diversificar o seu patrimônio em vez de deixá-los apenas na renda fixa. Então ele foi procurar pela renda variável, como fundos imobiliários e ações. Hoje, Stuart vive com R$ 2.500 por mês. Ele investe R$ 1.500 todo mês e o resto ele usa para lazer e para objetivos menores. Stuart tem um planejamento ambicioso de comprar um apartamento à vista até 2030. Isso porque ele ouviu, ele prestou atenção, ele aprendeu e aplicou tudo aquilo que ele havia ouvido naquela primeira palestra quando ele estava endividado e ele começou a entender que a vida financeira dele estava indo pro ralo. Assim que ele virou uma chave na cabeça dele e viu que ele precisava mudar, ele fez todos esses procedimentos que você também pode fazer, que vai ser muito acelerado se você se inscrever nesse canal e deixar o like. Você pode fazer como Stuart, mudar de vida, pode começar a investir melhor, gastar menos, gastar melhor e não investir e não fazer aposta no tigre.
Vamos fazer uma viagem de volta no tempo no dia em que Stuart ouviu a palestra que mudou a vida dele. O que foi que ele ouviu? Basicamente, foram 3 coisas: como sair das dívidas, como montar uma reserva de emergência e como começar a investir. Todos esses pilares têm obstáculos que variam de pessoa para pessoa. No caso de Stuart, o primeiro obstáculo que ele enfrentou foi que ele era muito consumista. E por conta disso, ele acabou se enfiando em dívidas. Então ele teve que aprender que para sua conta parar de afundar em dívidas e ir parar no vermelho, ele tinha que reverter essa situação de alguma forma. Ou seja, ele tinha que cortar todo e qualquer gasto desnecessário que ele fazia, começar a fechar os rabos de dinheiro que ele tinha aberto. Agora, com menos dinheiro saindo de sua caixa, essa primeira parte do processo estava cumprida. Agora ele tinha que fazer uma forma de colocar mais dinheiro nessa caixa para que ela sempre ficasse transbordando, né? Positivo, crescente. Subindo. E foi aí que Stuart viu graça na desgraça, porque ele tinha muito dinheiro pegando poeira em formato de tralha na casa dele. Então ele começou a vender tudo isso que ele tinha em excesso, todo esse acúmulo de objetos que não faziam sentido para ele. Então ele completou a segunda fase, que era fazer uma renda extra. Vendendo as coisas que ele tinha perdido na casa dele, ele começou a conseguir mais dinheiro e assim começar a quitar as suas dívidas. Depois de um bom tempo fazendo isso, era só questão de tempo até Stuart quitar 100% das suas dívidas. E foi aí que ele deu início à terceira fase do processo, que foi construir a sua reserva de emergência. A reserva de emergência é basicamente um seguro que você paga para você mesmo com a intenção de cobrir despesas inesperadas. Os imprevistos, eles acontecem e é bom estar preparado para quando eles aparecerem. O recomendado é você ter de 6 a 12 meses o seu custo de vida mensal guardados em um lugar que você tenha acesso imediato. Em um CDB de liquidez diária, por exemplo, em um tempo de 6 meses do seu custo de vida, daria em média de 15 mil reais. Se você investir R$200 por mês, você vai atingir 100% da sua reserva em 5 anos. Aí tem gente que fala que, mas 5 anos é muito tempo. Você prefere daqui a 5 anos estar com 15 mil reais positivo na sua conta ou com 30 mil reais negativo na tua conta? E isso é o que vai acontecer se você continuar fazendo as coisas erradas que você faz. Na próxima fase, Stuart teve que tomar uma decisão muito difícil, de ter que viver abaixo do padrão, mesmo ganhando bem, para atingir a liberdade financeira mais rápido, mesmo ganhando 5 mil reais por mês. Stuart então ajustou a sua renda para que ele usasse 50% da sua renda para sobreviver, 30% ele ia usar para lazer, para um cineminha, um cafezinho, algumas coisinhas assim básicas que a pessoa precisa para se manter com a mente saudável, né? E 20% para investir todos os meses. E aí, você acha que consegue dar a volta por cima que nem Stuart fez? Eu acho sinceramente que sim, na verdade tenho certeza, se você se inscrever aqui e acompanhar todos os vídeos que a gente posta. Então, por favor, deixa o like aí no vídeo se você gostou do conteúdo, se você vai aplicar isso na sua vida, se você já aplica na sua vida, manda para aquele seu amigo que você sabe que todo final de semana tá gastando o salário da semana, literalmente. Pega o vale com o patrão, vai pro final de semana e gasta com cachaça, com bebida, com droga, com mulher. E no final, chega na segunda, tá sorteiro, tá de ressaca, tá sem dinheiro e tem que trabalhar de novo. Manda pra esse cara aí que você sabe que ele tá fazendo merda, você já falou com ele que ele tá fazendo merda. Agora mostra que nós dois também tá falando que ele tá fazendo merda. Mostra pra ele lá, olha. Deixa o like no canal aí se você gostou, mano. Esse aqui é o Finanças em Dose Dupla. Eu sou o Daniel. E eu sou o Ricardo. E nós estamos aqui pra mudar a sua vida. Pra mudar a nossa vida. E mudar o Brasil. Boa noite. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.